Qual é o tema do programa de hoje, Ademar? Olha, Viviane, o tema é maravilhoso porque envolve toda uma estrutura oculta, é um mito muito importante dentro do ocultismo e de todas as linhas herméticas. Nós vamos falar da lenda de Irã Abif. Maravilha, vamos lá. Bom, você sabe, Viviane, que não existe uma uniformidade em todos os ritos maçônicos devido aos diversos ritos. O escocês antigo e aceito, existe o Kadosh, Orc, uma série de diferentes ritos. Mas o mito que eu vou falar é um mito chamado de um mito médio, é um mito que atende a todas as tradições. Não é um mito de uma tendência ou de outra, mas é um mito que é o mais general ou mais universal possível. Nós sabemos que Davi, o grande rei de Israel, tinha se comprometido a construir um templo dedicado ao Eterno. E nós chamamos Eterno o próprio Deus, aquele que sempre existiu, que existe e que sempre existirá. O que fez Davi? Ajuntou tesouros magníficos, mas, infelizmente, as guerras em que ele estava envolvido, na sua expansão, no seu domínio, não permitiram que ele construísse esse templo. E tudo isso coube ao seu filho, que é Salomão. E Salomão um dia recebeu uma visita de enviados de Hirão, que era rei de Tiro, da Fenícia, e entrou em contato com Hirão e decidiu construir o templo. E este Hirão quis ajudar, porque ele era muito amigo de Davi e quis ajudar o seu filho Salomão a construir o templo. E ele, este rei Hirão, enviou Irã. Aí não pode confundir, nós não podemos confundir Irão, que é o rei de Tiro, na Fenícia, com Irã, que era um construtor, especialista em fundição, especialista em construir obras magníficas. E ele era conhecido como Irã Abif, filho de uma viúva de Neftali. Este ser assumiu a direção dos obreiros para construir este templo dedicado ao Eterno que tanto Salomão quis fazer em homenagem ao seu pai. Foram contratados muitos obreiros e Irã dividiu aqueles obreiros em 3 categorias, em função de sua competência, em função da capacidade que eles tinham de compreender, de assimilar e de usar os seus conhecimentos na construção. Ele dividiu em aprendizes e estes aprendizes, eles sempre se reuniam numa coluna chamada norte daquele templo em construção. Depois os companheiros, que eles se reuniam numa coluna sul, e os mestres, que se reuniam numa câmara do meio, onde seria o templo. E como naquela o pessoal ouvia falar que estavam dando dinheiro, o que vinha de gente que não tinha nada a ver com a construção, que não eram nem aprendizes, companheiros e mestres para receber, isso deu muita confusão. Aí foi criado senhas, sinais, para que cada um pudesse receber o salário, mas aquele que trabalhasse. Quem não tinha nada a ver, não recebia. Os aprendizes ganharam os passes de senha e ganharam também sinais para se identificarem. E ganhavam em função de seu trabalho. Já os companheiros eram mais capacitados e ganhavam mais e tinham sinais diferentes. E os mestres, que eram os mais especialistas, ganhavam mais ainda e também tinham sinais diferentes. Com estes sinais e com as senhas, ele identificava dentro de uma quantidade muito grande de obreiros quem era quem. Este era o objetivo. E também, dentro daquele princípio da construção, Irã era um ser especial. E ele queria que todos os companheiros lutassem para aprimorar os seus conhecimentos e virem a ser algum dia mestres, para depois voltarem a ser construtores em seus países de origem. Bom, no final, quando o templo estava quase pronto, quase construído, o que aconteceu? 15 companheiros reunidos, querendo voltar antes para as suas cidades, para os seus países, mas queriam já ir para aqueles países com o título de mestres, combinaram e resolveram tirar, de qualquer jeito, a palavra de passe para mestre, os sinais de passe para mestre de Hirão. Eles queriam frequentar a Câmara do Meio, ganhar mais dinheiro. Eles resolveram fazer um plano e fizeram um plano. Mas destes 15, 12 desistiram, se arrependeram e apenas 3 resolveram levar à frente esta missão, que eram 3 irmãos, conhecidos como Jubelas, Jubelos e Jubelum. O que eles fizeram? Um dia, um deles ficou na porta do sul, o outro ficou na porta do ocidente e o outro ficou na porta do oriente e ficaram escondidos esperando que Irã saísse do santuário para intentarem o seu plano. E Irã saiu pela porta sul e aí tinha Jubelas. Jubelas pede que ele lhe dê a palavra de passe para ser mestre e os sinais também. E Irã não pôde dar. Ele falou: eu não posso, você tem que ganhar esta palavra pelos seus esforços, pela sua capacidade e pela sua competência, pelos seus próprios esforços. E eu também não posso simplesmente dar, porque eu jurei, fiz um comprometimento de passar esta palavra
palavra somente na presença do rei de Israel, que é Salomão, e também do rei de Tiro. Isso é um juramento que eu tenho. Eu não posso. Jobelas, raivoso, ficou assim indignado com aquilo e dá uma pancada em Hirã com a sua régua. E Hirã desvia a sua cabeça e o que acontece? Aquela régua pega na garganta e corta a garganta de Hirã. Hirã, machucado, sai correndo e se dirige para uma outra porta para tentar fugir. E ele vai para a porta do ocidente. E lá, infelizmente, ele encontrou o outro irmão escondido, que era Jobelos. E Jobelos tenta novamente forçar Hirã para que dê os sinais, para que dê a senha, e tudo se repete. Hirã nega, e ele, muito nervoso, pega o seu esquadro que ele usava na construção e com a sua ponta dá uma forte pancada no coração de Hirã. Hirã, ainda muito forte, lutador, foge, sai correndo e vai para a porta do Oriente. Mas lá estava escondido Jubelum. E Jubelum também solicita a palavra de passe, mas como ele também negou, pelo mesmo motivo, ele deu uma forte pancada na testa com o malho. Deu aquela malhada, ou seja, uma pancada muito forte na cabeça de Hirã, e Hirã cai morto na hora. Bom, aí chega meio-dia, é hora do pagamento, existe aquele alvoroço porque o pagamento não chega, e nós sabemos que Hirã escondia o seu pagamento no lugar onde ninguém buscava, e só ele sabia onde que estava, que era dentro das colunas que ele mesmo fundia. Esse é um segredo que a gente está falando agora que poucas pessoas sabem. Mas existe aí aquela revolta, aquele murmúrio que ninguém recebe salário. Aí Salomão vai ver, indaga o que está acontecendo e vê que existe a falta de Hirã. Ele chama então todos os obreiros, faz uma reunião, faz uma chamada e percebe que existem 3 ausentes. Ele já identifica Jobelas, Jobelos e Jubelum, 3 faltantes. E ele ordena para os seus obreiros que busquem a Hirã. E todos saem e não conseguem achar. Ele dobra novamente o processo, manda buscar novamente e depois de muito tempo buscando, os companheiros, que eles são conhecidos como companheiros, eles estiveram em Jopa e lá eles descobriram que os 3 tinham saído para a Etiópia, fugido para a Etiópia. Mas o porto de Etiópia estava fechado, eles não conseguiram fugir para a Etiópia, voltaram para a própria região e se esconderam por ali. Eles saíram procurando em todas as regiões. E veja como é o destino. Eles pararam perto de uma gruta para descansar, porque estavam com muita sede, e começaram a ouvir vozes naquela gruta. E aí naquela gruta ouviram primeiro falar: ai de mim, eu sou um desgraçado, ai de mim, eu preferia ter a garganta cortada, a língua arrancada de mim e ter o corpo enterrado na beira da praia, no fluxo e refluxo da maré, indo e voltando, sentindo aquela água salgada sem a minha língua, do que ser cúmplice da morte do querido Hirã. Eu estou arrependido. Depois eles ficaram quietos e ouviram uma segunda voz, que era do segundo participante: sou um desgraçado, eu preferia que me arrancassem o coração e que eu fosse comido por abutres do que ser um cúmplice da morte do mestre Hirã. E o terceiro: que é isso? Não se culpem, foi meu golpe com o malho que o matou. Eu queria agora que me dividissem ao meio e que jogassem metade para o meio-dia e outra metade para o setentrião. Ouvindo isso, ficou confirmado toda a cumplicidade e descobriram o assassino. O que fizeram os companheiros? Entraram na gruta e prenderam os assassinos e levaram à presença de Salomão. E Salomão perguntou: onde vocês esconderam Hirã, o meu querido Hirã? E um deles, que era mais falador, contou a história. Esconderam sobre uma pilha de materiais de construção. E à noite pegaram Hirã quando todos estavam dormindo e levaram para o Monte Mória. E lá enterraram e colocaram sob o seu túmulo, sobre a sua cova, um ramo de acácia. E a acácia é uma planta que tem flores brancas muito bonitas. Existe a acácia amarela também, de onde a gente usa esta planta para fazer goma arábica, que é aquela cola antiga. Existe uma borracha que é feita dela. Existe o tanino, que é um remédio muito interessante para combater a malária. E também esta própria acácia é uma madeira valiosíssima. Em cima dessas confissões, Salomão, muito triste, mandou que levassem os 3 assassinos para fora dos muros da cidade e que os executassem exatamente como eles tinham desejo. E tudo isso foi feito de acordo com as sentenças que eles mesmos proferiram quando estavam na gruta. E depois ele convocou os mestres, que eram os mais experimentados, para buscar o corpo de Hirã, para que eles depois achassem Hirã e fizessem um cortejo ideal e criassem uma sepultura digna. E Salomão retirou pessoalmente, ele foi lá pessoalmente para retirar aqueles restos putrefatos, fétidos, e ele pronunciou naquele momento a grande palavra misteriosa, que é Moabão,
que é a senha perdida deste mistério de Irã. Este é o mito geral, o mito médio de todas as tradições. Mas dentro dos processos mais herméticos, dentro dos processos maçônicos, existem variações desta mesma história para cada grau, desde o grau 5 até o grau 11 da maçonaria que busca os graus. E tem uma parte interessante em um determinado grau, que ele pede, grau do mestre perfeito, para que as pessoas seguissem Adoniram, e Adoniram era o chefe daqueles que iam buscar madeira, comandava todo o pessoal que ia buscar madeira no Líbano, para que achasse o corpo, isso é uma variação que eu estou falando, e que através desse achado fizesse um funeral digno. Neste funeral todos usavam uma luva branca e um avental, daí vem os simbolismos do grau. É um mito maravilhoso, e este mito liga-se aos grandes mistérios da construção bíblica também do Templo de Salomão, que está no livro de Reis, e a gente vai falar também da realidade bíblica deste Templo de Salomão. É isso mesmo, Ademar. Você veja, uma história, uma lenda como essa, que é considerada como a lenda do terceiro grau na maçonaria, da maneira como ela é encarada simbolicamente, você nota que existem várias passagens, vários posicionamentos, vários ensinamentos ocultos dentro de uma lenda como essa. E aí as pessoas, mas por que os aprendizes tinham a abeta do avental levantado? Porque eles não recebiam salário, eles recebiam só em espécie, eles recebiam alimentos e tudo mais. Só a partir do companheiro abaixa a abeta e ali vem a bolsa onde ele deposita tanto os seus instrumentos como o dinheiro. A partir de companheiro ele começava a receber em dinheiro e até chegar a mestre. Até que alguns maus companheiros, como Jubelas, Jubelos e Jubelon, chegaram a essa conclusão de que precisavam ter o título de mestre e queriam arrancar de qualquer forma. Muitas vezes as pessoas em busca do conhecimento atropelam algo que seria o natural. Muita gente é muito ansiosa para receber logo, para, chegar logo ao conhecimento que você jamais vai conseguir numa única vida. E as pessoas se atropelam e vão atrás de uma coisa, de outra, e insistentemente até cometer crimes. Muitas vezes não como esse, mas crimes contra si própria, contra a própria família. Muitas pessoas acabam atropelando aquilo que seria a forma natural do tempo para chegar o conhecimento a ela. Quer dizer, há uma série de entendimentos dentro de uma lenda como essa, que realmente só prestando muita atenção e você raciocinando sobre tudo que o Ademar diz desde o início, desde quando Davi pensou em construir o templo, até chegar ao enterro do Irã Bif, você pode notar quantas coisas intrínsecas existem aí para você tirar como proveito para o seu dia a dia. Exatamente. Veja que todo mundo fica pensando também num templo externo. Exato. Mas a verdade maçônica, a verdade ocultista não é um templo exterior. Todos nós temos que construir um templo. E o maçom tem como objetivo construir um templo. E esse templo que ele vai construir é o templo dele mesmo. É o seu corpo, é o templo de sua essência. Todos nós temos a essência de Salomão, todos nós temos a essência de Davi e todos nós temos a essência de Melquisedeque, que é realmente aquele que tem a essência geral. Porque quem é Davi? Nada mais do que um quinto aspecto de Melquisedeque. Quem é Salomão? Um sexto aspecto de Melquisedeque. E tudo isso dentro de uma mesma linhagem. Quem é Jesus? É o próprio Melquisedeque feito homem, usando o corpo humano. Melquisedeque nada mais é do que a entidade espiritual que tem como corpo físico o próprio planeta Terra, e que nós ocultistas chamamos de Terra, mas esta entidade espiritual nós chamamos simplesmente de planetário, ou de espírito da Terra, ou de rei do mundo. Este é o grande mistério de Melquisedeque. E veja que este templo dedicado a ele mesmo, quem é o eterno? É o próprio Melquisedeque. Quando a gente fala deste templo de Irã, de toda esta luta, de toda esta busca de 3 níveis, a gente está falando de 3 níveis conscienciais, em busca da realidade. E a realidade todo mundo busca fora, através de valor, dinheiro, por isso que eles mataram o Irã. Mas não é. Os valores são interiores dentro de nós, por isso que existe templo. Todos nós somos um templo vivo e todos nós temos um objetivo maçônico, todos nós somos construtores e temos que construir o nosso templo. O templo do Espírito Santo para os cristãos, o templo de Melquisedeque para os ocultistas e o templo de Jesus para os crentes, o templo de Buda para os budistas, o templo de Krishna para os hinduístas, enfim, é o templo da nossa verdadeira realidade. Perfeito. E um outro detalhe importante que vale também a gente salientar aqui, Ademar, são as colunas que sustentam esse templo. Nada vai parar em pé se você não tiver colunas firmes e fortes. E aquela alegoria de que o dinheiro estava guardado
enterrado dentro das colunas que só ele sabia construir. Ou seja, a riqueza que está dentro dessas colunas, que você, do seu próprio templo, elas estão aí dentro. Basta você erguê-las. Segundo a própria tradição maçônica, se você estudar um pouquinho, você saberá que existe a coluna da sabedoria, da força e da beleza. E uma não pode conviver sem a outra. Se você usar só a sabedoria, é uma coisa, só a força é outra, só a beleza é outra. Duas dessas forças também não dão bom resultado. Ou seja, o tríplice equilíbrio que você vê, não só nos graus, o número 3, que é presente em todos os aspectos simbólicos da maçonaria, trazem muito ensinamento também. E daí você pode tirar mais uma lição para saber que a riqueza está dentro dessas colunas que você vai erguer para sustentar o seu próprio templo. Exatamente. E esses 3 aspectos são os 3 aspectos de Deus, porque Deus é uno em essência e trino em manifestação. Por isso que existe aquele símbolo maçônico, símbolo teosófico, símbolo eubiótico, símbolo ocultista, presente nos verdadeiros templos, que é o triângulo equilátero, onde nós temos no meio um olho, que é o eterno vigilante, e o aspecto trino representa esses 3 valores de Deus. 3 é o equilíbrio, por isso que existem os 3 graus, por isso que tem os 3 assassinos, representando o jogo do bem e do mal. É um simbolismo tremendo. E veja que o número 3 é o número do equilíbrio. Nós somos trinos em todos os aspectos, como espírito, alma e corpo, como cabeça, tronco e membros, como braço, antebraço, mão, coxa, perna, pé, falange, falanginha, falangeta. Todos nós temos essa estrutura trina. E 3 pontos são necessários para sustentar um plano. Senão a gente não sustenta plano nenhum. 3 pernas são necessárias para a gente construir um banquinho, uma mesa. E nós temos sempre o número 3, inclusive no processo humano, que é pai, mãe e filho. No lar também tem 3 letras: L de lealdade, A de amor, R de renúncia, para que um lar seja sadio, para que um lar seja maçônico, para que um lar seja cristão. Este mito de Irã Abif não é um mito maçônico, é um mito da humanidade. Nós estamos falando de uma coisa mais importante que existe, que é criar o seu templo interior. Viviane. Tanto foi falado, eu gostaria que o professor Ademar sugerisse mais alguns tópicos aí pra gente continuar discutindo, professor. De interessante. Bom, a lenda todinha é maravilhosa. A lenda é maravilhosa, porque todos nós temos que fazer o trabalho de Irã Abif. Ele é um símbolo, ele é um arquétipo dentro da construção humana. Exatamente. E o nosso templo, como nós falamos, é o nosso corpo e a nossa alma. E aquelas 2 colunas, porque se nós olharmos no livro do Reis, Viviane, existe toda uma descrição bíblica da construção deste templo. Este templo foi construído de pedras. Primeiro vamos falar da madeira. A madeira foi buscada no Líbano, que era cedro e faia. Madeiras maravilhosas, madeiras riquíssimas, e elas eram aparelhadas em canteiros por Irã. E veja só, as pedras eram especiais. O que tinha de gente trabalhando, muita gente trabalhou. Nós tínhamos 30 mil pessoas que só iam pegar madeira, mas cada vez iam 10 mil e 2 ficavam com suas famílias 2 meses. Eu não sei se você sabe, você falou a palavra exatamente de onde deriva. Hoje você ouve falar em canteiro de obras. Sim. Deriva-se daí, porque o pessoal ia nos cantos preparar as coisas e tudo mais. É verdade. Daí veio o canteiro. Veio o canteiro de obras. 10 mil constantemente pegando madeira, mas tinham 30 mil empregados. Veja só, 70 mil para buscar, acarretar material, transportar material. 80 mil cavocando um monte para pegar pedras e construir. E 3.300 só ficavam na chefia. Um processo muito grande. O templo foi construído inteiramente de pedras, e pedras que não tinham um esquadro perfeito. Daí vem o simbolismo da régua maçônica, régua da medida, que encaixava perfeitamente, e do esquadro também, porque todas as pedras eram bem trabalhadas, um trabalho de artesãos realmente maravilhosos. Muitas pessoas falavam, Viviane, como que poderia ter 153 mil pessoas se o templo não é tão grande assim? Porque as medidas do templo, a largura tinha 13,2 metros só, não era grande, era pequeno, ou seja, 20 côvados, e o comprimento 70 côvados ou 46,2 metros, e a altura 30 côvados ou então 19,8 metros, não era tão grande assim, mas era qualidade, porque era dedicado ao eterno, tudo era perfeito. Era um templo construído de pedra, e muita gente fala que o templo era totalmente de madeira. É só ler a Bíblia que vê que não era. Depois de estar construído de pedra, ele foi totalmente revestido de madeira, uma madeira perfeita, e depois de revestido de madeira, ele foi ainda revestido internamente de folhas de ouro, pregadas com prego de ouro. Veja, por que tinha ouro? Vamos já ao simbolismo. Por que tinha ouro dentro do templo? Porque o verdadeiro ouro, o verdadeiro prêmio que Deus nos colocou, a verdade eterna, o nosso poder crístico, não está fora onde todo mundo busca, está dentro de nós, dentro do nosso templo. E aquele templo era dedicado ao eterno. Ele tinha toda essa riqueza.
riqueza, não é um simbolismo muito maravilhoso? E jamais poderia ser só de madeira, porque aí viria por água abaixo toda a maçonaria em si. Porque a palavra maçom, ela é francesa e quer dizer pedreiro. Exato. Cortador de pedras. Cortador de pedra. Sabe? Então fica complicado. A maçonaria nunca iria usar uma lenda que tratasse só de madeira. Então, justamente no trabalho das pedras, é justamente pegar a pedra bruta e polir esta pedra. E isso você traz para o simbolismo também. Da mesma forma como você tem conhecimentos grosseiros, vem para o mundo até você se lembrar do que já foi. Muita gente nunca acaba se lembrando, mas vem aqui para uma nova experiência no plano físico. Até ela trabalhar tudo aquilo de novo, é simplesmente um trabalho simbólico como esse, de transformar a pedra bruta em pedra polida, em pedra cúbica. E o templo tinha um átrio que é a entrada. E o que é a entrada dentro de nós? É aquela disposição de busca de uma coisa espiritual. Essa é a nossa entrada. Enquanto a gente não entrar no átrio do nosso templo, que é ter essa disposição de buscar o sagrado, a gente não vai construir o nosso templo. E depois o templo tem uma parte que é genérica, onde ia o povo, e tem uma parte posterior, que era o oráculo, onde ficava... Sancto Sanctorum, o Sancto Sanctorum, onde ficava a Arca da Aliança. Exatamente. E a Arca da Aliança ficava bem no meio das asas de 2 querubins. E o querubim era enorme, ele tinha 10 côvados de asa esquerda, 10 côvados de asa direita, e o outro também, 10 côvados de asa esquerda, 10 côvados de asa direita. E tinha 10 côvados de altura, que isso vai dar 6,6 metros, essa medida. E as pontas das asas dos querubins encostavam na parede e encostavam também entre si. Quer dizer, os querubins fechavam uma linha exata do tabernáculo, ou melhor dizendo, do oráculo. E no meio destas asas ficava a Arca da Aliança, com aquelas hastes compridas. E sabe o que tinha dentro da Arca da Aliança? Só tinha uma coisa, porque na Merkabá, ou na saída do Êxodo, na Arca da Aliança tinha outras coisas. Existia o altar de perfumes, existia aquela vara de Araão ou de Moisés, que era mágica, existia os candelabros, tinha o maná, tinha um monte de simbolismo. Tinha o tecido onde colocava o altar dos perfumes. Mas já dentro do Templo de Salomão, não. Só tinha as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E aqui falam do maçom, falam que é isso, que é aquilo. O pessoal não tem o mínimo entendimento. Porque o que são as tábuas da lei? São os mandamentos da lei de Deus. O que tem de maior poder dentro da Arca da Aliança? Que é a Arca da Aliança do homem com Deus. O que é isso? É a ligação do humano com o sagrado. E o que tem lá dentro? A tábua da lei. Ou seja, se você, ouvinte, independente da sua religião, se você seguir os 10 mandamentos, você está sendo um maçom, você está sendo um cristão, você está sendo um budista, você está fazendo a sua conexão com o sagrado. E é interessante ressaltar também, Ademar, que dentro desse Sancto Sanctorum, a única pessoa autorizada e uma vez por ano a entrar nesse recinto era o sumo sacerdote. Somente ele podia entrar. E sabe como que ele entrava? Com uma corda amarrada numa das pernas, porque se ele viesse a ter algum problema, se ele viesse a morrer lá dentro, ninguém poderia entrar para retirá-lo. Tinha que ser puxado. Ele teria que ser puxado por lá. Coisa maravilhosa. De tão sagrado que era considerado o local. E quando foi inaugurado o templo, quando fizeram toda a preparação, quando o templo estava pronto, com a Arca da Aliança, com os querubins e tudo certo, os levíticos, que representam a parte sacerdotal, parte rigor também, surgiu uma nuvem dentro do templo que foi a manifestação do sagrado e passou a ter o poder. Todos os que estavam presentes caíram, não aguentaram ficar em pé de tanta energia que existia lá. Veja o potencial que tinha este templo e o potencial que nós temos dentro de nós também. É uma coisa realmente fantástica e maravilhosa. E é interessante você ver também sobre os números que você falou das dimensões do templo, Ademar. Logicamente, em côvados. A gente vê que a numerologia é presente também na construção do templo. Ele é um retângulo perfeito. A largura tem 20 côvados, 20. A altura tem 30. Ah, tem 30. E a parte do Sanctorum tem 20 por 20, é 20 côvados por 20 côvados. Exatamente. Ele tem medidas que a gente chama de canônicas, que são medidas perfeitas. Um templo maravilhoso, revestido por dentro de ouro. Imagina você, querido ouvinte, entrando no templo desse. Não, nós falamos do átrio, mas passamos fomos lá no fundo, no Santo Sanctório, e esquecemos de falar das colunas ali da frente, né? Ah, sim, vamos falar da coluna. Vamos falar então. das colunas. Porque pela Bíblia, a Bíblia ela conta a história de Irã um pouco diferente. Ela conta Irã não como o chefe total da construção. Isto já é um mito dentro do ocultismo, dentro da tradição iniciática. Mas a Bíblia conta Irã como um grande artífice, especialista em fundição. Ele era especialista em bronze. E ele fundiu as 2 colunas do templo de Salomão de bronze. Eram colunas de 18 côvados de altura, isso vai dar 11 metros e 88 centímetros. E essas 2 colunas eram ocas. E acima destas colunas, ele tinha um capitel de 5
5 côvados, que dava 3,3 metros. Na parte inferior tinha uma malha e na parte superior tinha um formato arredondado, lembrando um lírio, porque era a forma da açucena. Daí vem os mistérios maçônicos da açucena. E a açucena nada mais é do que um tipo de lírio branco. Isto representa a pureza virginal. Olha que coisa linda, em cada coluna. Ainda tem mais. Ele fez 2 linhas de romãs e isto dava 200 romãs, ou seja, 2 voltas de 100 romãs cada, como se fossem 2 faixas. E romã aqui, vale a pena dizer, nós estamos em primavera, nós estamos na época de Pégasus, nós estamos na época de Perséfone, porque Perséfone foi raptada por Plutão, desceu aos infernos e depois subiu à face da terra. E antes de subir à face da terra, para encontrar a sua mãe, que foi um pedido que Zeus fez a Plutão, para que liberasse, que a mãe estava perdida de saudades, e deixou a terra ficar careca, não fazia mais nada crescer, enquanto ela não visse a sua querida Core, que Plutão transformou em Perséfone como sua mulher, ele colocou sementes de romã na boca. E se a gente abrir uma romã, é a própria representação dos mundos interiores, é a própria representação da fertilidade. Ela é vermelha e tem aquelas sementes que são símbolo da sorte, símbolo da prosperidade. Por que que todo mundo usa romã dentro da carteira, no bolso, que é para ganhar dinheiro? Fora o sentido de unidade e de união, de uma semente na outra. É o nosso grande At-Niat Niatat. At-Niat Niatat. Um por todos, todos por um. Coisa linda. E veja que existem rituais maçônicos que eles usam também a romã como simbologia. É uma coisa maravilhosa. Simboliza a fraternidade, né? A união dos irmãos. Exatamente. Ele fez estas 2 colunas. E depois Salomão e Irã nomearam a coluna da direita como Jaquim e a da esquerda como Boaz, que é Boaz. Seria melhor a gente falar do norte e do sul, é do isso? Do norte e do sul, que seria Jaquim e Boaz, como a gente fala. Estas 2 colunas representam nosso próprio psicomental, a nossa alma. A coluna da mente, que é a Jinana, e a coluna da emoção, que é Bhakti. Aí vem a coluna JB. E vale dizer que os mistérios de Jesus estão aí. Jesus estava Batista, ligado a Jerusalém, Belém e Jerusalém. Aí vem, na Revolução Francesa, nós temos José Bálsamo. É o famoso JB. Tudo isso é maravilhoso, é fantástico. Mas a gente poderia falar muito sobre isso. Muito demais. Olha, grandes ensinamentos ocultos aí. O importante, professor Ademar, é as pessoas se conscientizarem de que, meditando bastante sobre cada um desses simbolismos que a gente falou, muita coisa vem de dentro de si, do seu próprio templo que cada um está construindo. Não adianta a gente querer mostrar muita coisa, porque os maiores ensinamentos estão dentro da gente mesmo, dentro do nosso próprio templo. Exatamente, é uma coisa maravilhosa. Eu só queria dar um último recado. Você é um Irã Abif, você é um construtor e o seu templo é o seu corpo, e dentro desse corpo existe a centelha crística. O que você deve fazer? Construir o seu corpo, revesti-lo por dentro como o templo de Salomão, ou seja, de ouro. Você tem ouro dentro de você, você tem valor dentro de você, e é isso que você deve fazer. Construa um templo, faz do seu corpo um templo dedicado ao eterno. Esta é a sua missão, este é o seu objetivo na vida. Mas nós voltaremos aqui a falar desse assunto, Viana. Claro, vamos encerrando por hoje o nosso Ocultismo Sem Mistérios. At-Niat Niatitat.